Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 27 de Adar de 5.778. Veja no mosaico: Cozinha da Edeshamami, entrevista com Dori Goren, cônsul-geral de Israel em São Paulo e muito mais. No oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos às nossas clássicas notícias e comentários da semana com Rony Gottschalk. Fala, Ronão! Eu vou emprestar trechos de um artigo do famoso professor de Direito de Harvard, Alan Dershowitz, para falar de uma coisa que, por mais absurda que pareça, continua aparecendo em conversas de pessoas honestas, bem intencionadas. É a história que os judeus controlam o mundo. Controlam a mídia, controlam os bancos, tentam controlar até o seu pensamento. Dê uma olhada na internet e você vai encontrar essas alegações absurdas repetidas incessantemente. Tem uma piada antiga que reflete isso muito bem. Estamos na década de 30. Dois judeus estão num café em Viena. Um deles está lendo um jornal em Yiddish, o outro está folheando o Der Stürmer, o veículo de propaganda nazista. O judeu que lê o jornal em Yiddish pergunta ao outro indignado: por que você está lendo esse lixo nazista? E o outro responde: olha, eu costumava ler o jornal em Yiddish e tudo que eu via lá eram notícias sobre os judeus sendo expulsos dos seus empregos, tendo suas casas incendiadas e passando fome. Agora eu estou lendo no jornal nazista que nós controlamos o mundo. Eu prefiro ler boas notícias. Pois é, desde a invenção dos protocolos dos sábios de Sião, por ordem do czar da Rússia no século XIX, o antissemitismo trabalha sempre em duas frentes. A que diz que os judeus controlam o mundo e a que diz que todos os problemas do mundo são culpa dos judeus. Uma velha expressão polonesa, já dizia: se há um problema, deve ser coisa dos judeus. A realidade é bem diferente. Estudantes judeus sofrem com o antissemitismo nas faculdades da Europa, da Inglaterra, inclusive nos Estados Unidos. A pobreza entre os judeus, sim, especialmente, mas não unicamente, entre os mais idosos. Acredite se quiser, mais de 10% da população judaica no Brasil recebe ajuda para se manter, seja através do sopão do Teniad, seja através dos serviços prestados pela Unibis. Só para ficar em dois exemplos. Eu mesmo escrevi um anúncio para a Unibis há anos atrás que dizia o seguinte: você não encontra um judeu pobre na rua porque nós encontramos ele antes de você. A despeito de ser a única democracia em todo o Oriente Médio, Israel sofre mais condenações na ONU do que todos os países do mundo somados. Isso mesmo. Pode juntar as atrocidades praticadas na Síria, na Coreia do Norte, nas guerras tribais da África. Israel, a terra dos judeus, continua sendo o bode expiatório favorito dos bem-pensantes, muitas vezes polidos com um verniz de esquerda. Vale a pena não esquecer que Israel, com apenas 8 milhões de habitantes, contribui enormemente com descobertas que prolongam vidas, curam doenças, melhoram a vida do mundo todo. Então, os judeus devem ser criticados ou discriminados por conta do sucesso que têm, consequência do seu trabalho, criatividade, determinação? A essência do antissemitismo, diz Dershowitz, é acreditar que tudo de bom que os judeus possam fazer deve ser interpretado negativamente. Eu vou dar um exemplo só. Israel é um dos países mais tolerantes e simpáticos em relação aos direitos de gays e transgêneros, por exemplo. No entanto, o que você lê é que eles fazem isso para disfarçar os maus tratos aos palestinos. Nada mais distante da verdade. Gays, transgêneros, etíopes, todas as minorias têm direitos, porque essa é a coisa certa a fazer. Porque os judeus são e sempre foram uma minoria. Para terminar, se tudo isso que eu falei não lhe convenceu, se você ainda acha que os judeus controlam a mídia e os bancos, dê uma olhada nos 10 maiores bancos brasileiros,
Veja quantos judeus você encontra. Faça a mesma coisa com a mídia. Aliás, se os judeus controlassem a mídia, o Mosaico estava na Rede Globo. Veja quantas emissoras de rádio e televisão, quantos jornais realmente pertencem a judeus. O Fundo Comunitário reuniu 3 personalidades israelenses na última quarta-feira para dar início às comemorações dos 70 anos de Israel. E o Mosaico foi conferir como foi esse bate-papo. Roda aí. Shalom Mosaico, estamos na campanha de abertura do Fundo Comunitário 2018 e hoje é um dia muito especial porque está dando início às comemorações dos 70 anos do Estado de Israel e hoje temos a presença especial de 3 palestrantes que vieram diretamente de Israel para falar com a gente. Confira a matéria. Nós iniciamos as comemorações dos 70 anos de Israel com esse painel que nós trouxemos. Estamos trazendo e trouxemos 3 convidados, que são 3 personalidades da história de Israel. Nós estamos trazendo o senhor Aryeh Oz, um piloto, uma história belíssima. Esse piloto participou não só do resgate dos reféns em Entebbe, ele foi um dos pilotos do avião, como também quando vieram os israelenses de Addis Abeba para Tel Aviv, ele também foi o piloto que trouxe no 747 aqueles nossos irmãos. Depois nós estamos trazendo também um jovem de 26 anos, o nome dele é Yoel Biram. Nesses 26 anos, 6 ele dedicou ao Exército. E agora ele fundou uma organização muito interessante e que está tendo um sucesso muito grande, que é o de adaptação dos soldados que deixam o Exército depois dos anos normais de atividade no Exército. Eles normalmente faziam o seu ano sabático. Então, essa entidade fundada pelo Yoel prepara esses soldados para o contato com o mundo. Porque quando eles saem para fora para descansar, são muitas vezes cobrados indevidamente e eles estão preparados para dar as respostas que são as respostas verdadeiras e autênticas. E temos também conosco o festejado jornalista Henrique Zimmermann, já esteve muitas vezes no Brasil, hoje é o maior correspondente, na minha opinião, estrangeiro, e que está habilitado a falar sobre os desafios dos próximos 70 anos. É esse o grande objetivo de nós juntarmos o passado, o presente e o futuro. Israel is a miracle. In 70 years, it has become the best place to live in. I have traveled over the world, you know. It is a country with a big future in every aspect, especially in technology. I'm here to make sure that the soldiers that finishes the army service will get more tools to speak about Israel. They will get tools to fight against the BDS. They will get tools to show how great Israel for the world. Não tenho a mínima dúvida que tudo vai correr bem para Israel, porque Israel é um milagre. Israel tem 70 anos e eu tenho a certeza que quem criou Israel nunca sonhou que 70 anos depois veríamos esta situação. Israel seria uma potência em tantos campos. Mas é verdade, também temos problemas e também temos decisões, e uma delas é o que fazemos com a paz. Infelizmente não depende só de nós, depende também do outro lado. Mas eu estou convencido que nós vivemos um momento muito particular no Oriente Médio, no qual as coalizões mudaram de alguma maneira. O mapa geopolítico mudou e eu espero que isso nos permita criar uniões dentro do Oriente Médio que nos permitam tranquilizar a situação e chegar a acordos com os nossos vizinhos. O meu sonho particular é chegar aos 100 anos de Israel em 2048 e celebrar um país que vive em paz, um país forte economicamente, militarmente e seguro de si mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta uma entrevista com Dori Goren, o cônsul-geral de Israel na cidade de São Paulo. Você não sai daí! Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança.
Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Amigos do Mosaico, nós temos o privilégio e o prazer de receber o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Dori Goren. E, para minha surpresa, quando nós estávamos preparando a entrevista, ele me diz: eu já estive no Brasil antes. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. E me conta um pouco, Sr. Goren, como é que você já esteve no Brasil? A primeira vez cheguei ao Brasil, em realidade, antes de ter chegado ao Brasil, já conhecia muito a música brasileira e li muita literatura brasileira. Estou falando de quase 40 anos atrás. Sim. E cheguei a primeira vez no ano 82 como mochileiro. Muito bem. Que esse fenômeno de jovens israelenses que viajam pelo mundo apenas começou. Eu fui um dos primeiros aqui na América Latina. Sim. Uma viagem muito longa que durou quase 2 anos, trabalhando também como hippie fazendo artesanato. Ok. Vendi brincos, colchares, toda parte do Brasil, de ponta a ponta. Até vendi na Praça da República, que hoje em dia já não tem muita feira lá, mas naquela época era muito importante. Era muito importante. Então, conheci realmente o Brasil naveguei todo o Rio Amazônia, desde a fronteira colombiana até Belém. Sim. Morava muito tempo no Nordeste, em Belo Horizonte, naveguei Rio São Francisco, etc. Então, conheci o Brasil lá a primeira vez como mochileiro, conhecendo o povo brasileiro. E logo depois continuei meus estudos universitários, fazendo mestrado sobre a política brasileira. E depois entrei no Ministério das Relações Exteriores e como primeira missão no exterior estive no Brasília. Depois já passavam quase 30 anos e agora estou voltando novamente ao Brasil. Já faz 1 ano e meio que estou aqui no Brasil como cônsul-geral em São Paulo. Cônsul, eu tenho a impressão que o senhor conhece o Brasil melhor do que muitos brasileiros, pela quantidade de lugares que visitou, que esteve, pelo tempo que esteve. Muita gente não tem a possibilidade de viajar pelo Brasil e passar, enfim, quase 2 anos. No Brasil viajei como 8 meses. 8 meses dos 2 anos na América Latina. E o fato de ter voltado para cá tem a ver com essa sua primeira experiência? Bom, já não sou o mesmo jovem daquela época. Fez muitas coisas, já faz mais de 30 anos que estou no serviço diplomático israelense. O último posto no exterior antes de cônsul-geral no Brasil é embaixador no Uruguai. Quase toda a minha carreira aqui na América Latina. Brasil, que conheci naquela época, foi outro Brasil. Sobretudo Brasil, baixo regime militar. Participei muito com jovens que conheci, morava em República de Estudantes em Belo Horizonte, participei na luta contra a ditadura aqui na América Latina, no Brasil. Hoje em dia é um Brasil diferente, democrática, muito mais moderna, muitas cidades muito mais grandes. Essas praias bonitas que conheci como mochileiros, acho que tem medo de voltar. Por um lado, quero matar a saudade, visitar Trancoso, visitar Morro de São Paulo, visitar Jericoacoara, Canoa Quebrada, mas por outro lado tem medo de achar lugares hoje que são muito sofisticados, que naquela época eram povos de pescadores que nem tinham corrente elétrica. Então acho que estou na dúvida se quero matar a saudade, voltar a esses lugares. Qual é o desafio de um cônsul-geral de Israel na maior cidade da América Latina hoje? Quer dizer, como é que é fácil o trabalho, ele é complicado, ele é bem recebido? Acho que estamos bem recebidos. Minha área de trabalho é todo o sul do Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que praticamente 70% do produto nacional bruto brasileiro. São Paulo é o motor econômico do Brasil, mas também Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são muito importantes. As comunidades judaicas quase mais importantes no país,
de Curitiba, de Porto Alegre, sem dúvida São Paulo, que é a maior comunidade, a segunda na América Latina. Então, a prensa está aqui no São Paulo. São Paulo, hoje em dia, mais que nunca, o centro cultural do país. Infelizmente, Rio perdeu muito a causa da crise e da falta de segurança. Então, praticamente tudo que temos que fazer no temas de diplomacia pública, de hasbara, de contato com a prensa, da cultura e relações comerciais, está feito aqui em São Paulo. São Paulo, evidentemente, como você observou muito bem, está muito mais próximo da imprensa. A imprensa que importa está aqui e uma parte dela ainda está no Rio de Janeiro, que é a Rede Globo. Esse é um trabalho que você já vinha desenvolvendo, de contar a história de Israel, quer dizer, hasbará, o nosso lado dos fatos? Nós trabalhamos muito, muitas vezes de artigos na prensa, tanto o mesmo programa da televisão, que a gente nem se dá conta que nós estivemos por trás. E melhor assim, porque de vez em quando eu faço entrevista na prensa nacional, mas quando a prensa nacional tem interesse em Israel, é por motivos que são negativos. Então, melhor não aparecer, melhor não fazer entrevistas políticas. Na área de tecnologia, na área de startups, na área de cultura, aí todo o tempo estamos na prensa por trás. E esse ano vamos fazer muito mais, porque este ano que começou faz pouco tempo, o ano que vamos a comemorar 70 anos de Israel. Então vamos a ter muitos eventos e muitos projetos em São Paulo e também no resto do Brasil. Na Avenida Paulista, vamos a ter no pleno Avenida Paulista muitos eventos concentrados em um dia ou 2 dias, praticamente transformando a Avenida Paulista, Avenida pró-israelense. Também vamos a ter vários eventos culturais grandes. Temos um concerto bem grande. Hoje, agora mesmo, antes de vir aqui, tivemos uma reunião para fazer um grande concerto de música popular brasileira israelense, com músicos brasileiros bem importantes e músicos israelenses, que vamos a chamar Brasil-Israel 70 anos de história de amor. Mas mais adiante vamos a ter vários eventos de ordem tecnológico, de startup, publicações grandes na prensa, etc. Ou seja, a ideia é justamente, junto com a comunidade, colaborando com a comunidade, fazer eventos dentro da comunidade e fora da comunidade, comemorando os 70 anos de Israel. Eu lhe agradeço esses esclarecimentos. Eu mesmo fiquei surpreso, primeira vez que nós temos um diplomata mochileiro. Não, ex-mochileiro. Bom, uma vez mochileiro, sempre mochileiro. Então, e eu agradeço muito a possibilidade que você abriu dentro da sua agenda, que certamente é ocupada, para conversar um pouco conosco e para que as pessoas em casa reconheçam a face da diplomacia brasileira em São Paulo. Muito obrigado, cônsul. Muito obrigado e quero desejar a todo mundo, justamente, novamente, antecipando feliz comemoração de 70 anos com esta comunidade tão importante. E também temos que enfatizar que a relação entre Brasil e Israel nos últimos meses, no último ano, está sempre melhor. Nós tivemos já a visita do ministro israelense aqui, primeira vez em 5 anos, e muitos ministros brasileiros que visitaram Israel, entre eles o chanceler, que já acabou faz 2 semanas que ele voltou de Israel. Então, temos muitas esperanças, muitos projetos de cooperação e ainda vai ser melhor cada vez mais. Muito bem. O Mosaico volta já já.
Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. Aproveitando que no último dia 4 aconteceu a grande noite do Oscar desse ano, o Mosaico preparou uma matéria especial sobre a premiação. Pode rodar. Você sabia que muitos artistas, produtores e diretores de Hollywood são judeus? E sempre estão presentes no Oscar, a grande premiação do cinema mundial. No domingo, dia 4 de março, não foi diferente. O judeu britânico Daniel Day-Lewis esteve mais uma vez nessa lista, concorrendo ao prêmio de melhor ator. O filme da vez foi Trama Fantasma, com 6 indicações à estatueta que retratam um estilista obcecado pela perfeição. I don't like the fabric. Maybe one day you'll change your taste. Steven Spielberg, premiado cineasta, produtor e roteirista, é outro nome de peso que passou pela cerimônia este ano. Com 2 indicações, o filme The Post, A Guerra Secreta, baseado em fatos reais, volta à década de 70 para contar a história de 2 editores de um jornal norte-americano que arriscam suas carreiras para expor segredos de 3 décadas de governo. E não só de indicados é feita a nossa lista. Tivemos grandes vencedores judeus na noite de entrega das estatuetas. Brian Fogel venceu o melhor documentário com Ícaro. O filme investiga o uso de doping no mundo dos esportes, contando a história de um ciclista envolvido neste tipo de escândalo. Quem também levou um Oscar para casa foi a animação Viva, A Vida é uma Festa, cujo diretor é Lee Unkrich, um judeu do centro-oeste dos Estados Unidos. A aventura conta a história de um menino que quer ser um músico famoso e tem que lidar com a desaprovação da família. O longa Me Chame Pelo Seu Nome foi indicado em 4 categorias no Oscar deste ano. A história é uma adaptação de um livro de André Aciman, um egípcio de origens judaicas, e relata um romance vivido por 2 jovens judeus. O personagem Hélio é interpretado por Timothée Chalamet, também judeu e o mais jovem ator a ser indicado ao Oscar de melhor ator. Agora é esperar para que esses e mais nomes continuem fazendo cinema da melhor qualidade. Mais um delicioso prato de verão na cozinha da Edeshamami dessa semana, desta vez uma salada de erva doce. É com você, chefe Breno. Oi, Edeshamami, como vai? Estamos aqui na sequência dos nossos pratos frios e saladas. Uma antiga lenda grega diz que os deuses ensinaram o homem a fazer queijo no mesmo dia que eles inventaram a pera. Por isso que a pera e o queijo combinam tão bem. Então, já passamos pela França, já passamos pela Holanda e hoje vamos para a Grécia experimentar uma salada de erva doce, peras e queijo gorgonzola. Essa é a nossa receita de hoje na cozinha da Edeshamami. Para preparar a salada de erva doce, você vai precisar de uma erva doce, 60 gramas de nozes picadas, 2 peras, 120 gramas de queijo gorgonzola, 4 colheres de sopa de vinagre branco, 3/4 de xícara de azeite e sal e pimenta a gosto. Bom, Edeshamami, o que eu tenho aqui é erva doce fatiadinha, peras que eu fatiei e pinguei com vinagre, com limão, um queijo gorgonzola que eu espedacei grosseiramente, nozes, o meu vidrinho fazedor de molho. Nós vamos direto para o molhinho. Eu vou pôr metade do gorgonzola aqui, um pinguinho de vinagre. Aliás, eu vou pôr vinagre branco de cana-de-açúcar. Ele vai combinar melhor. Se você não tiver vinagre de garapa,
obviamente, você usa o vinagre branco. Azeite, salzinho, a boa e velha pimenta do reino e toca a chacoalhar. Pronto. O molho tá, o queijo se dissolveu, tá cremosinho. Agora eu vou montar isso num prato e volto já já para te mostrar essa receita simplésima e deliciosa. Não sai daí. Tá aí de chamame. Espalhei a erva doce, coloquei as peras por cima, o queijo que sobrou, nozes, joguei o molho e decorei com folhinhas da própria erva doce. Uma entrada deliciosa, a combinação, seguindo a lenda grega, de queijo e pera é única na culinária. Bete Avon, bom apetite, a gente se vê no próximo Cozinha da Id Chamame. O Pinata Música de hoje traz a música Shemisheu e Atzoroti, do cantor Eden Hasson. Pode rodar. אני אסע גם לאילת, גם ב3 בלילה. אקח את המפתחות בשקט, אצא כמו רוח מהדלת, גם הדלת לא תרגיש שנעלמתי. 2 דקות אצלך בערך, כביש מהיר אני בדרך. תחזרי הביתה, בואי תחזרי הביתה אליי. שמישהו יעצור אותי, יחזיר לי את הראש שלי, כי כולם ישנים ורק אני לא מוצא דקה של שקט. זאתי באה, זאת הולכת, נגמרו כל האנשים שבעולם. הן מטורפות כמוך, כשאבוא את תצעקי ותלטפי בשקט. תגידי לי שאת אוהבת, אבל שונאת אותי ממש כמו מדינה עוינת. 2 דקות חיבוק בדלת, את עומדת מבולבלת. תיכנס אליי הביתה, נו תצא לי מהלב. עד שהתגברתי, הנה שוב אתה חוזר. שמישהו יעצור אותי, יחזיר לי את הראש שלי, כי כולם ישנים ורק אני לא מוצא דקה של שקט. זאתי באה, זאת הולכת, נגמרו כל האנשים שבעולם. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 18h03, 6h03. Nossa sugestão de Kabbalah de Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem. Shalom, Leitraot. Tchau!